Vem comigo aprender um pouco sobre culpa, porque pode não parecer, mas a culpa muitas vezes é quem conduz as suas atitudes, os seus comportamentos e a sua vida. Quem te faz andar ou quem te faz paralisar. E como é que a gente pode começar a falar sobre culpa? Sobre a origem. Vamos lá. O que é culpa? Na definição do dicionário existem duas definições. A primeira, consciência mais ou menos penosa de ter descumprido uma norma social ou um compromisso assumido livremente. Um compromisso seja afetivo, moral, institucional, não importa. Quando você infringe isso, você descumpre, você sente essa culpa. Dois, né? Responsabilidade por dano, mal ou desastre causado por outra pessoa. Causado em outra pessoa. Então, assim, é quando você causa alguma coisa que fere alguém e você sente culpa por isso, né? Por ter feito isso às pessoas. Mas existe um conceito na psicanálise que diz assim: a psicanálise explica a culpa como um sentimento emocional que está intimamente relacionado ao remorso e ocorre quando uma pessoa acredita ou percebe que comprometeu os seus próprios padrões de conduta ou violou os padrões morais universais e tem responsabilidade significativa por essa violação. Então aqui a psicanálise está dizendo que a culpa é um sentimento emocional. Então a gente sabe que a culpa ela pode ser sim emocional. Quando a gente trata da culpa na área da psique, a gente está tratando de sentimento, porque a culpa, né, ali pelo dicionário é uma culpa consciente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então a psicanálise ela vem dizer que a culpa é esse sentimento que a gente tem por ter violado ou ter feito alguma coisa contra alguém, ou sem perceber mesmo, muitas vezes, e compromete o seu padrão de conduta, sabe? Quando você faz alguma coisa que depois você fica até envergonhado, se sente culpado por ter feito aquilo. Então, é esse sentimento intimamente relacionado com o remorso. E a gente sabe, né, que o remorso é bem diferente de quando a gente realmente se arrepende de algo. Então, o remorso, ele tá muito ligado a um sentimento de perda. Então, assim, quando eu me arrependo de algo, eu entendo que eu fiz algo errado e eu preciso reparar esse dano. O remorso eu fiz algo errado, não tô a fim de reparar, mas tá? Se eu não reparar, eu vou perder isso, isso e isso. Se eu não reparar, eu não consigo continuar no emprego. Se eu não reparar, eu vou perder uma amizade. Então, muitas vezes, o remorso é um sentimento que é baseado no si, né? Tem um porquê do arrependimento. Muitas vezes não é arrependimento do ato, mas é se arrepender porque o ato fez perder alguma coisa. Então, a gente precisa entender muito bem essa diferença, né? Então, a psicanálise está dizendo que a culpa, muitas vezes, ela anda intimamente ligada ao remorso. Então, a culpa, ela vem muito disso, de eu estou perdendo alguma coisa, eu fiz algo também baseado nisso. E existem tipos diferentes de culpa, né? Existem três tipos de culpa aqui que Freud ele gosta muito de falar. Primeiro, culpa inconsciente, culpa consciente e sentimento inconsciente de culpa. Né? Esse sentimento inconsciente de culpa e a culpa inconsciente pode deixar você um pouquinho confuso, mas eu vou tentar explicar. A culpa inconsciente é quando a gente se arrepende de algo que a gente não pôde prever e deu errado. Então, assim, quando você faz algo, você fala algo que você não sabe, você não pensou, não passou pela sua mente que aquilo poderia magoar alguém, que aquilo poderia dar errado, ou que aquilo poderia, sabe, ser ruim. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu tinha um relacionamento namorado, né, na minha adolescência para a juventude, e eu lembro que a gente brincando ali e tal, e ele foi fazendo umas coisas e eu achei aquilo muito engraçado. Eu falei, ai, menino, isso é muito bobo. Pra mim, isso é normal. E ele simplesmente teve um rompante de raiva, foi uma situação muito complicada. E eu percebi que o bobo para ele não era uma palavra muito boa. E eu o feri naquele momento. E eu me senti muito culpada. Porém, eu não tinha consciência de que aquela palavra bobo, num momento de brincadeira e de descontração, iria ofender tanto ele. Mas ofendeu porque tinha, né, um sentimento por detrás dessa palavra. Então, isso aí é uma culpa inconsciente. É quando você faz algo, você não tem consciência de que aquilo vai ser ruim para outra pessoa ou até mesmo para você. A culpa consciente é quando você sabe que vai dar BO se você falar aquilo, você sabe que se você fizer isso pode dar errado, você tem toda a consciência, mas você escolhe fazer. Isso em todos os níveis, seja emocional ou seja material, tá? Tem gente que sabe que se relacionar com fulano e beltrano vai dar errado, mas vai. E depois você vai ficar sentindo esse sentimento de culpa, é uma culpa consciente, porque você foi consciente de que não era para ir. Mas você foi porque valeu o risco? Não sei, foi escolha. É nossa escolha muitas vezes quando a gente tem essa culpa consciente.
E o sentimento inconsciente de culpa, gente? O que vocês acham que é? O sentimento inconsciente de culpa é aquele sentimento silencioso, que muitas vezes não está realmente no seu consciente. É um medo que você tem, é uma culpa que você sente, muitas vezes você não sabe por quê. E geralmente esse sentimento de culpa ele vem muito unido com uma angústia. Geralmente você se sente angustiado em certas situações e muitas vezes isso é por culpa. Então esse sentimento confuso que muitas vezes você tem diante de algumas coisas, ou essa você fala até assim, não, eu me sinto tão culpada porque a palavra vem. Me sinto culpada, mas culpada porque eu não sei, sabe? Mãe tem muito isso. Mãe tem esse sentimento de culpa exagerado, esse sentimento de culpa, porque ela acha que a culpa, né, é do mundo, né? E a gente vai lá pro Freud vai falar sobre o complexo de Édipo, que é muito confuso para mim, porque ali são sentimentos que a gente tem, que são naturais, mas a gente não tem muita consciência, a gente não tem muita coisa sobre isso, e aí fica ali no seu inconsciente, você só tem os sentimentos que você, tipo, tô errado, não posso, mas você não consegue explicar o porquê dessa culpa. Então esse é o sentimento inconsciente de culpa. É um sentimento que você tem, você não consegue explicar, mas você sabe que é culpa. Você tem essa ciência de culpa, você só não tem a ciência da motivação desse sentimento. E são esses 3 tipos de culpa que a gente tem. E a culpa também é um sentimento que aparece geralmente quando avaliamos ou reprovamos as nossas próprias ações. Para a psicologia, para a psicanálise, a culpa é baseada na frustração. Ou seja, está ligada à violação dos nossos valores, crenças e moral. Sempre julgamos a nós mesmos, mas às vezes estamos sendo duros demais. A culpa também vem dessa autocobrança muito grande que a gente tem, né? A gente se culpa por coisa que a gente não deveria ter culpa. Eu costumo dizer que a gente tem a síndrome do reizinho, né? A síndrome de Deus, né? A gente acha que a gente tem essa capacidade de ser culpado por tantas coisas, né? E a gente não é. E para finalizar, pessoas com ansiedade e depressão tendem a sentir culpa muito mais do que as outras pessoas. Muito mais. O ansioso pensa demais, e por pensar demais sempre acha que alguma coisa não está certa, que alguma coisa está errada. E a depressão também vem com esse sentimento de culpabilidade, né? E isso só se dá para se tirar resolvendo os complexos e resolvendo as emoções, né? Eu quero que você, depois dessa pequena explicação sobre culpa, se você puder, aí embaixo, dá um exemplo, conta uma experiência sua sobre algum momento em que você se sentiu culpado e você não entendeu o porquê, ou algum sentimento de culpa que te persegue. Se você puder, né, você dá aqui contando a sua experiência para a gente poder compartilhar um pouco mais sobre isso. E amanhã a gente vai falar sobre o módulo 2. Hoje foi o módulo 1, amanhã vai ser o módulo 2. Deus abençoe a vida de vocês.